Bem-vindo ao canal do Scorsato e eu sou o Scorsato. Hoje eu quero falar sobre a verdadeira adoração. Qual é a forma correta que se adora a Deus? Eu quero começar com algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que Jesus espera dos cristãos? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o glória falado dentro das denominações, ou seja, o glória falado, esse glória a Deus, aleluia, que é falado dentro dos templos, isso é adoração? Nos templos, hoje em dia, o culto tem mais a ver com Cristo ou tem mais a ver em como agradar os homens? O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Queria começar lendo Romanos 12. Eu não vou ler Romanos 12 inteiro, mas eu vou ler alguns capítulos que vai nos interessar neste vídeo. Porém, é necessário, é importante, é bom que você leia aí com você Romanos 12 inteiro, tá certo? Vou ler alguns versículos de Romanos 12. Interessante que você leia inteiro, porque eu vou fazer uma comparação depois com um outro livro da Bíblia. Eu vou comparar Romanos 12 com Mateus 25 a partir do verso 35, tá certo? Vamos lá, Romanos 12. Alguns versículos, diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Comunicai aos santos as suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingue a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Eu quero trazer uma comparação diretamente aqui com Mateus 25, a partir do verso 35. Mas antes eu queria ler só o primeiro versículo de novo de Romanos 12. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. É interessante lembrar que a palavra sacrifício, aparentemente, ela é um sofrimento. E cumprir tudo aquilo que está em Romanos 12 é um sofrimento. Não é fácil alimentar o inimigo, não é fácil perdoar aquele que nos persegue. É um sacrifício. Então, quando você lê Romanos 12 pensando no culto verdadeiro a Deus, leia inteiro. Lembrando que logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo já fala de como deve ser o culto. Então você tem que encarar o versículo inteiro. Não é apenas o capítulo inteiro, não o primeiro versículo. Tá certo? Então, leia Romanos inteiro, que você vai ver que Paulo está falando do culto. E o culto para Paulo não era um dia, ó, das 7h30 às 9 é o culto. Não. Paulo, o culto que Paulo pensa é todos os dias, é 24 horas. Agora estamos em culto a Deus e devemos cumprir os requisitos de Romanos 12. Leia inteiro. Vamos ler aqui agora Mateus 25, 35. Diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estive nu, vesti-me,
adoeci e vieste me visitar, estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e tivemos de beber? E quando vimos você estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim também fizestes. Eu trago um paralelo a Romanos 12, quando Paulo fala: ame teu inimigo, ame as pessoas, enfim, tudo aquilo que eu li, leia aí Romanos 12, você vai ver que está falando de adoração. Aqui Jesus vai se sentir satisfeito quando nós fizermos para os pequenos. É apenas um fragmento que seria adoração, uma parte do culto, igual Paulo diz que em Romanos 12, que culto é o dia inteiro, culto é 24 horas, culto é o ano inteiro. Culto não é apenas das 7 horas até as 9 ou das 6 da tarde às meia-noite. Isso é um culto? É porque faz parte do seu dia, mas o culto que Paulo está falando é o dia inteiro. É fora do templo, das 4 paredes, você perdoar o irmão, você ajudar os pequeninos. Porque Jesus vai dizer naquele dia: aqueles que não deu de comer a quem quis, aquele que não cobriu a nudez de quem estava nu, aquele que não ajudou os pequenos será lançado no inferno. Se você continuar aqui em Mateus 25, 35 inteiro, você vai ver que isso vai acontecer. Aquele que não fez para os pequenos, para os mendigos, para aqueles que precisam, para órfãos, para viúvas, tendo a oportunidade, você não fez para Cristo. Voltando às perguntas agora. O que Jesus espera dos cristãos? Reflitas em Romanos 12 e Mateus 25, 35. Nós temos que ser sal e luz. Quero trazer ênfase a sal. O sal na comida dá tempero, mas ele não aparece visualmente. A gente sabe que tem sal. Se tiver muito sal, fica ruim. Se faltar sal, também fica ruim. Temos que ser na medida. E quando você é um cristão que é sal para esse povo aí fora, você discretamente, sem ninguém ver, você vai ajudar as pessoas, você acaba aparecendo. Jesus foi assim. Jesus ajudava as pessoas discretamente, ele acabou se destacando. Isso é a visão de sal que eu tenho. Poderia falar mais, fazer um vídeo sobre isso. Algum dos próximos vídeos vou falar sobre o sentido de sal e luz. Mas o sal, ele não aparece. Mas as pessoas veem e percebem o sal. Tá certo? Nós temos também acusar os erros. Nós estamos na pergunta: o que Jesus espera dos cristãos? Temos que acusar os erros dos hereges. Desses caras, desses cangulosos que estão aí roubando o povo de Deus. Nós temos que acusar. Paulo vai dizer: se a gente sabe de alguma coisa errada e não fala nada, não faz nada, nós pecamos por negligência. Então nós temos que falar assim. Jesus denunciava o sistema religioso da época, tanto é que ele foi crucificado pelo sistema religioso por contar a verdade e praticar a bondade. A segunda pergunta é: o glória falado dentro das denominações é adoração? Primeira coisa, que não existe lugar para adoração. Lembra quando Jesus, a briga dos samaritanos com o povo judeu era aonde iria adorar? Jesus vem e fala que em todo lugar deve adorar. Uns queriam adorar num lugar, outros em outros. O povo de denominação acha que a adoração é dentro das 4 paredes. A adoração não é só dentro das 4 paredes. Ali gritar glória a Deus, aleluia, de qualquer jeito, se não for de coração, isso não é adoração. Mas a verdadeira adoração que você vai encontrar vai estar em Romanos 12 e cumprir aqueles requisitos. Vai estar lá em Mateus 25, a partir do verso 35, você vai ver aquilo que Jesus quer dos crentes. Aquilo sim você vai estar agradando a Cristo. O próprio Cristo fala que se fizer aos pequeninos, também vai estar fazendo a Ele. Então, o glória falado dentro das denominações dificilmente é uma adoração. A maioria das pessoas que estão ali estão para extravasar algo humano mesmo. A adoração que Jesus quer é que você ajude o próximo. O caminho é este, tem muito mais coisa, mas leia lá Romanos 12 que você vai entender e cumpra os requisitos. Nos tempos de hoje em dia, o culto tem mais a ver com Cristo ou tem mais a ver
em como agradar o homem. Quero ler aqui, rapidamente, esse livrinho chamado Pão Diário. Gosto de ler ele, tem muita coisa boa aqui. Eu quero ler só uma parte dele. Olha que diz, olha que interessante. Você já questionou qual é o culto que agrada a Deus? Aquele mais longo, o mais curto, o mais barulhento ou mais silencioso? Tudo isso tem a ver com o que nos agrada. E muitas vezes dizemos que é isso que agrada a Deus. Paulo coloca o dedo na ferida quando ele declara que precisamos prestar um culto racional, lógico, ou seja, um culto que tenha sentido. Aqui é o seguinte, está falando sobre o verdadeiro culto, um culto racional, lógico, que tenha sentido. E esse culto é o dia a dia. Esse culto não é das 7 horas da noite até as 9 da noite, em que você fica ali 1h30, 2 horas gritando. Não, o culto que tenha sentido, ele é racional, ele é lógico. E isso está lá descrito em Romanos 12. Eu poderia falar mais sobre isso, mas o vídeo está ficando muito longo já. E temos mais uma pergunta. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito e em verdade não é ficar assim, ó. Não é isso. A verdadeira adoração é em espírito. Por que em espírito? Porque não é nada físico. A verdadeira adoração é quando você faz algo que ninguém está vendo. Igual, por exemplo, dar um prato de comida para o mendigo. Você está adorando a Cristo. Pelo menos ele diz isso lá em Mateus, um texto que lemos agora. Você está fazendo para um pequenino de Cristo. E você está adorando a Cristo fazendo isso. A adoração também é em verdade, porque é de coração, sem nada em troca. Não é aquele negócio, vou dar o dízimo porque Deus vai fechar as portas do gafanhoto, não vai me roubar, eu vou obedecer porque se eu obedecer... Não, você faz porque é correto, independente se você vai ser abençoado pela sua bondade ou não, tá certo? Então, o significado em adorar Deus em espírito e em verdade é fazer aquilo que ninguém está vendo, de coração. E agora reflita, como você está adorando? Apenas gritando ou praticando as obras descritas em Mateus 25 e Romanos 12? Poderia falar mais, mas o vídeo está ficando longo já. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, mais uma vez, leia Romanos 12. Ali é um sacrifício que Paulo está falando. Está falando o seguinte, gente, o culto verdadeiro requer sacrifício, e você é o sacrifício vivo e pode fazer isso agora em vida. Como que é? Amando o próximo, perdoando o inimigo, dando água àquele cara que quer te matar, pagando o mal com o bem. É isso que é o culto verdadeiro que Cristo espera de nós cristãos. Então, eu quero deixar um forte abraço para vocês, a você que me acompanhou até aqui. Eu tentei ser o mais curto possível, o mais breve possível, e você agora tem um bom texto para ler, Mateus 25, a partir do verso 35, e Romanos 12. Antes de criticar, leia e entenda que Romanos 12 não é apenas o primeiro versículo que Paulo fala sobre o culto. O primeiro versículo, ele vai falar como deve ser o culto e vai ter uma sentença de como deve ser. E o culto é todos os dias, a todo momento. Não apenas das 7 da noite às 9h30, tá certo? Um forte abraço do Scorsato e tchau!